Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 7. O tema que vamos compartilhar com vocês nessa noite tem a ver com o que estamos cantando, presença de Deus. E o título dessa mensagem, presença de Deus, o meu tesouro. Amém? Espero que até o final dessa mensagem a presença de Deus, passe a se tornar, a ser um tesouro particular para a tua vida. Em nome de Jesus, amém? 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Amém? Nos últimos dias nós não temos ouvido nada além do que a palavra crise. Ok? E a segunda é corrupção e crise. O país está em crise. Mas eu quero dizer para você que toda moeda, fale para a pessoa que está do seu lado aí, toda moeda tem seus dois lados. Ok? Então hoje eu quero falar sobre a oportunidade que as crises nos proporcionam. Eu quero falar das oportunidades de mudanças que Deus nos dá em meio às crises, aos problemas, às dificuldades, às lutas. E o nosso desafio como igreja, nosso desafio como cristãos, principalmente nesses tempos difíceis, é só uma, irmão: buscar mais a Deus. Amém? Porque em tempos de crise, nós identificamos oportunidades para entrarmos numa nova estação na nossa vida. Uma estação nova de crescimento, uma estação nova de frutos. Porque, amados, quando nós enxergamos a oportunidade, nós entendemos que no meio da dificuldade não temos outra opção a não ser decidir ir em frente, decidir crescer. Quem está comigo nessa noite aqui? Diz amém. Amém? Ok. Então, crescer em entendimento, crescer na palavra, crescer na intimidade, crescer na presença de Deus, crescer nas finanças, no ministério, na vida pessoal e familiar, no emprego, na empresa, nos negócios. Amados, nós temos aprendido nestes dias, nessa casa, através do ministério da palavra, através das células, que nós devemos aprender em tempos de crise a sermos os mordomos, aqueles que são os administradores, a praticar a mordomia bíblica, a administração bíblica em cada área da nossa vida, pessoal, familiar, profissional, financeira. Então, amados, nesses tempos, o único caminho para você é buscar a Deus e crescer. Quem pode dizer amém por isso aqui? Fala assim comigo: Deus, mais forte, Deus quer me fazer crescer em tempos de crise. Amém? Amém? Tempos de crise são oportunidades de crescimento. E tempo de crescimento exige de nós mudanças. Sim ou não, gente? Então, que tipo de mudança? Tempo de crescimento faz a gente sair daquela zona de conforto. Ok? Aquela zona de conforto emocional, financeira, espiritual. Porque tempo de crescimento é tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de movimentos, é tempo de decisões. Alguns podem estar pensando: pastor, eu sei, nesses tempos eu tenho de fato entendido que eu preciso mudar. Eu até quero mudança em minha vida, mas eu não sei como uma mudança radical pode acontecer, porque eu não tenho forças para mudar. Eu quero crescer, mas parece que não sai do lugar. Alguém aqui já pensou assim? Ninguém, né?
Que bom. Nesse tempo de crescimento e oportunidades, irmãos, qual que é o dilema que a gente tem? O dilema é a gente enfrentar que existe dentro de nós, de fato, um desejo para mudanças, mas está faltando força, está faltando, às vezes, o poder, está faltando a capacitação, aquele empurrão, né? Aquele pedaço do braço que às vezes não alcança, né? Você está perto, mas falta meio metro de braço. Em outras palavras, querido, é necessário algo sobrenatural para você realizar esse desejo que está no teu coração, de uma mudança. Bem? É por isso que alguém disse assim, e eu acrescentei, ajustei essa frase para a minha realidade, dizendo assim, que nós não teremos nenhum poder, nenhuma força de Deus para as mudanças em nossas vidas, a não ser que nós sejamos convencidos, eu e você, que nós não temos de fato nenhum poder em nós mesmos. Por mais que você tente, sem o poder de Deus, sem a força sobrenatural, por mais que cada um de nós seja determinado, seja gestor, seja administrador, né? Leve tudo, né, com a maior competência e força que você puder, né? Nós precisamos da força divina, do poder divino, para realizar o extraordinário, para realizar coisas que nós não somos capazes de fazer. Por quê? Porque eu comecei lendo esse texto aqui, de Paulo aos Coríntios, que ele fala que eu e você somos um quê? Barro nas mãos de quem? Do oleiro, né? E que ele decidiu, o apóstolo aqui, ele falou que esse grande tesouro é depositado em nós, que somos vasos insignificantes. Você concorda comigo, irmão? Sim ou não? Sim. Hã? Por que, amado? Só existe um poder capaz de transformar, de gerar uma mudança duradoura, uma verdadeira transformação que é de dentro para fora, amados. Isso é o poder de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um poder que a palavra de Deus diz que opera de dentro para fora. É o dunamis. É aquele que explode dentro de nós como, né, um poder com uma capacidade explosiva, né, como, né, a raiz da palavra dunamis é a dinamite, né, como algo que arrebenta aquelas coisas que estão encalacradas dentro de nós. Quem pode dizer um amém por isso aqui? Amém. Uma verdadeira transformação, porque muitas vezes nós queremos uma transformação, mas dentro de nós tem coisas que estão tão ali encalacradas que só uma explosão, só algo que vem do céu pode mudar algo dentro de você, que você não é capaz de mudar. Quem concorda comigo aqui? Amém? E aí, irmão, que começa a verdadeira mudança. É aí que começa algo. Então eu trago uma boa notícia para você nessa noite, que há um poder de Deus, né, que nós cantamos nessa noite, revelado pela Bíblia, que é o poder que você precisa. Abre comigo Efésios capítulo 1, verso 19 e 20. Cantar o Espírito Santo é muito lindo, irmão, mas você tem que saber a fonte do poder. A fonte do poder está a igreja revelada em Efésios, capítulo 1, verso 19 e 20. Olha só o que esse texto diz. O texto diz: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. A carta de Paulo aos Efésios, né, fala sobre, né, a vida da igreja. Como a igreja pode experimentar. Então, a raiz da palavra poder que está aqui, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder que tirou Jesus depois de 3 dias lá enterrado naquele túmulo e fez o corpo dele ressuscitar, né? A raiz dessa palavra é a mesma, né, que lembra a palavra dinamite, é o dunamis, né, que é um explosivo químico.
Então, irmãos, não sei se você já teve essa experiência, né? Ou pelo menos já viu, né? Alguma implosão ou explosão, né? Com dinamite. É montanha que é cortada. A dinamite é capaz de quebrar, arrancar algo do caminho. Um prédio vem ao chão. Uma pedreira vira cascalhos. Então, a raiz da palavra grega poder aqui, né, dunamis, significa força, energia, habilidade, poder. Então, o que Deus está falando aqui? Né? Ele diz assim, eu quero trazer para a tua vida, é o que Paulo está dizendo lá para os Efésios, eu quero trazer para a minha igreja o poder da dinamite para a sua vida, o poder capaz de mudar tudo, de implodir tudo, de arrebentar tudo que não interessa na tua vida. Amém? Ok, irmãos, então veja só, esse mesmo poder que levantou Jesus depois de morto, fazia 3 dias, é esse poder que está à tua e à minha disposição, para transformação de fraquezas e debilidades, né, para força, para a vida. Quem pode dizer amém por isso aqui? Amém. Então, amados, é pela fé. Paulo diz que, né, é pela fé que a atuação da sua poderosa força. Como é que se manifesta isso, pastor? Como é que a gente liga esse turbo, né? Vamos dizer assim, ok? É pela fé. Muitas pessoas estão na igreja, mas o poder da dinamite não entra na vida dele, não explode aquelas coisas que precisam cair, porque não usa a ignição da fé. Então, Paulo está dizendo aos Coríntios, é pela fé que esse poder entra na tua vida. Entenda isso hoje, querido, somente a força de Deus, somente o poder da dinamite, do dunamis de Deus, manifesta em sua vida, pode mudar você. Agora, eu vou perguntar aqui, né, se a resposta for legal, a gente continua, senão talvez a gente vai fazer outra coisa. Tá? Qual é a crise? E aí eu quero que você abra sempre um parênteses, oportunidade, que você está vivendo. Qual é? São crises familiares que você está vivendo? Então, você pode pensar que se você pela fé deixar o poder da dinamite entrar aí, isso vai se transformar numa oportunidade de restauração da sua família. Alguém está aqui? Amém. Hã? Ok? Se são crises financeiras, então se você aprender a usar a ignição da fé aqui, para que esse poder se manifeste, querido, tá? A sua crise financeira vai se transformar numa oportunidade para você crescer e prosperar em todo o propósito que Deus tem para você. Hã? Então, eu quero transferir isso para qualquer coisa. Você está com um problema no seu casamento, na relação conjugal? Então, é uma oportunidade para Deus restaurar e fazer com que, aquilo que fez lá com Abrão, fazer Sara uma mulher novinha, capaz de produzir frutos, filhos, se transformar, mudar, né? E para as digníssimas, né? O Abrão, né, vai se tornar um jovenzinho também, né? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ei, vocês estão aqui comigo? Hã? Joia. Qual é a sua crise? Irmãos, nós precisamos entender, porque o texto diz, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Então, a incomparável grandeza do poder, né? Ok? Eu estou lendo esse texto de Efésios, tá? Pode colocar no telão para mim, né? A incomparável grandeza do seu poder é para aquele que crê. Então você tem que ter fé para parar de olhar para a sua crise e falar, Deus, isso aqui é uma oportunidade para o Senhor fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. Para o Senhor mudar uma situação na minha vida que é impossível, que é impraticável. Para você mudar algo que para mim já é caso perdido. Seja casamento, seja finanças, seja problema pessoal, existencial, não interessa. O texto diz isso, que a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo.
Então, irmão, quando você entende isso, né? Não importa a forma como você chegou aqui nesse culto, nessa noite, eu tenho certeza que Deus te chamou para que você tenha a mesma decisão de Paulo. E qual foi a decisão que Paulo tomou? Paulo tomou uma decisão na vida dele. Ele disse: tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo, é conhecer a Cristo e sentir ou experimentar em mim, em minha família, em minha vida, em meu coração, em minha alma, em meu espírito, em tudo que diz respeito a mim, esse poder da dinamite, esse poder da ressurreição. Irmão, Deus te trouxe nessa noite para você tomar essa mesma decisão. Amém? Amém? Se tiver alguém aqui que quer tomar uma decisão radical de transformação, eu quero que você continue comigo. Se não, irmão, eu acho que você podia fazer outra coisa. Porque se você está na casa de Deus, se você saiu da sua casa para estar aqui, eu creio que o Espírito de Deus está aqui, esse poder está aqui. Ele pode mudar você hoje, agora. Ele pode entrar aí, explodir, quebrar todos os teus conceitos errados, tudo aquilo que para você é impossibilidade. O que você precisa é sair da religião e sair do comodismo, sair da tua zona de conforto e dizer: Senhor, eu estou aqui por inteiro, não estou aqui pela metade, não estou aqui 10%, eu estou aqui inteiro. Você está aqui, meu irmão? Está ou não está? Fale comigo. A presença de Deus. Mais forte, a presença de Deus. Muda a minha história. Você crê nisso? Você precisa entender, irmão, que a fé é que vai gerar, né, é que vai produzir, para dar oportunidade para essa dinamite explodir as coisas que precisam ser destruídas dentro da nossa alma, que nos atrapalham. E muitas vezes, irmão, toda pessoa que está aqui, que entra aqui, né, a estatística das pessoas que vêm para a igreja, né? Se a gente pudesse colocar uma estatística e dizer: olha, X pessoas na igreja vieram por amor, chegaram aqui, pastor, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus. Meu irmão, não cabe na palma da mão. O resto chega aqui fracassado, estrupiado, divorciado, lascado, de tudo quanto é jeito, diz: pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa por mim. Porque toda a pessoa sofre fracassos na vida, comete pecados, e o que é pior, guarda essas lembranças, essas marcas amargas dentro de si, e diz: ah, mas se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse levantado a minha mão, se eu não tivesse levantado a minha voz, se eu não tivesse feito aquela besteira. Alguns dizem: fracassei, pastor, eu vou ter que pagar por isso o resto da minha vida. Irmão, quero dizer algo para você. Você que está aqui. Deus diz que não é necessário. Mesmo que você chegou dessa forma, não é necessário você andar por aí e continuar como um crente, com o peso nas costas e com essa, vamos dizer assim, com essas velhas feridas no coração. Irmão, você só fica velho aqui dentro, com as velhas feridas que você adquiriu lá fora, quando a dinamite não entra dentro de você e não explode essas coisas. Não é uma questão de negar a história de nossas vidas e dizer: pastor, você quer então acabar com a minha história, né? Apagar o histórico, né? Pum, quem sabe essa, né? Aperta o botão, apaga o histórico. Não, irmão, eu não quero isso, mas eu quero que você entenda que você não pode negar a sua história, o seu passado, sim, mas você não precisa carregar peso de culpa, você não precisa continuar com um complexo de coitadinho, de fracassado.
Você não precisa estar na casa de Deus se lembrando dos seus erros e dizendo, mas por que eu fui tão burro? Irmãos, tem uma história que eu quero contar para você de um jovem cristão, né? E eu creio que hoje a maioria das pessoas que vão para os nossos encontros, né, que são os recém-chegados na igreja, né, precisam ser tratados no assunto que eu vou falar agora. Perdão. A maioria dos fracassos das pessoas que vêm para a igreja são pessoas que não sabem lidar com situações da sua história que implicam perdão. E esse jovem aqui, então, ele estava, né, numa das ruas da cidade com o seu carro, e alguém cruzou o sinal vermelho e encheu o carro dele, a esposa, a jovem esposa recém-casada, no lado do banco, né, junto com ele, e eles felizes dando risada e passando no sinal verde ali, e alguém cruza, né, a preferencial dele, ele estava ali certinho, e aquele carro então acerta a lateral do carro dele, e a sua esposa morre imediatamente. Esse jovem então, vivendo um momento especial na sua vida, passa de uma situação alegre e feliz para uma situação de tragédia. E o que é pior, então, ele descobre que quem fez aquilo, a causadora é uma senhora um pouco mais velha, que estava na UTI do hospital, entre a vida e a morte. E o boletim dela dizia o seguinte, 5% de chance dela sobreviver. Está na UTI, nas últimas. E a crise desse jovem, esse jovem cristão foi orar. Dobrou o seu joelho. E falou, Deus, eu não consigo entender isso. Mas eu quero que o Senhor fale o meu coração, que de fato eu mostre nesse momento quem eu sou. Que o Senhor se revele a mim. Deus falou, vai no hospital. Lá eu vou te mostrar algo que você ainda não conhece. Esse jovem então, recém-enterrado a sua esposa, foi para a UTI daquele hospital e pediu para entrar lá. Os médicos falaram, olha, não tem chance, ela já está, para nós é só uma questão de algumas horas. Ele falou, me dá uma chance. As pessoas até ficaram meio ressabiadas, né, porque sabia que ela era a causadora do acidente e ele era o marido, né? Mas enfim, né, deram oportunidade para ele entrar. A família permitiu ele entrar. E ele foi e conseguiu conversar com aquela mulher, porque apesar dela estar na UTI, ela estava consciente. E ele pôde olhar nos olhos dela e dizer, eu libero perdão para você. Eu te perdoo. E aquela mulher, sem conseguir falar muitas palavras, somente balbuciava e chorava. E ela então pediu que ele orasse por ela. E ele impôs as mãos sobre ela ali e orou. Dois dias depois, aquela mulher saiu da UTI. Uma semana depois, ela estava em casa. E um mês depois, ela estava numa igreja. E continua servindo a Deus pelo resto dos seus dias. Mas como uma mulher perdoada. Como é que você serve a Deus? Não, quero dizer algo para você. Porque muitas vezes, não é? Nós lemos na Bíblia, Colossenses 2, 13 e 14, eu quero colocar esse princípio. Porque Deus nos perdoa, Deus dá o seu Filho, Deus entrega aquilo que é o melhor que Ele tem. E lá em Colossenses 2,14, ele diz assim, olha o que está escrito lá. Ele nos perdoou o quê? Algumas transgressões, irmãos?
que está escrito lá? Quando vocês estavam mortos em pecado e em circuncisão, Deus vivificou e Ele nos perdoou o quê? Final do verso. Todas as transgressões. Ele cancelou todas as transgressões que você e eu tínhamos. E Ele cancelou o escrito de dívida também, que dizia que você tinha que pagar com tua vida. E Ele removeu pregando ela na cruz. Então, irmãos, o que a Bíblia diz? Que Deus perdoou todos os teus pecados e cancelou cada registro da sua dívida. Deus fez isso permitindo que Cristo, o seu Filho justo e santo, fosse morto na cruz. Se você que está aqui errou muito ou pouco, Jesus sabe. Jesus conhece a sua história, sabe de onde você veio, Ele sabe o seu passado. E mesmo que você apague o histórico, irmão, Ele sabe. Mas algo que a gente precisa entender é que Jesus veio para mudar a sua história, a minha história, e remover todos os nossos pecados. Quem quer dizer amém por isso aqui? A pessoa que fica, irmão, se crucificando, que diz errei, eu vou ter que pagar e sofrer pelo resto da vida. Precisa entender uma coisa. Claro que pecado tem consequência, seja para a sociedade, seja para a tua própria saúde, para a sua própria vida. Quem comete pecado contra o seu próprio corpo vai pagar. Mas, do ponto de vista espiritual, divino, né, Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Amém? Então, em outras palavras, Ele veio para limpar o seu histórico. Alguém aqui recebe para você? Hã? Abra comigo no livro de Jeremias. Vamos ver o que lá em Jeremias 31, 34 está dizendo. Eu quero dar muita Bíblia para você, para que você possa ir para a palavra e entender o que Deus diz a esse respeito. Vamos lá, está escrito, né? Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, quando Jesus morreu, uma das últimas palavras que Ele disse lá em João 19, o quê? Está, lá em João 19:30, Jesus na cruz, Ele diz, está consumado. Aleluia. Irmão, foi isso que Jesus fez na cruz. Então Ele pagou totalmente, completamente, por cada pecado que você cometeu. Jesus fez isso por amor, Deus fez isso por amor. E isso é um fato, Jesus cancelou tudo na cruz. Ele cancelou todo o meu e o seu passado. Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus, amém. Irmãos, eu estou dando uma base para a gente entender, porque não adianta você cantar, pular, salpicar que nem uma pipoca, entendeu? A respeito do Espírito Santo, você não tem fé para tomar posse do poder. E a posse do poder é pela fé, e a fé é gerada pela palavra. Romanos capítulo 8, verso 1. Lá, Paulo diz à igreja, dizendo assim, agora, ou em algumas traduções, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo. Não, fala comigo. Eu não tenho mais nenhuma condenação, porque eu estou unido com Cristo. Se você de fato crê naquilo que você declarou, irmão, então você não pode viver debaixo de condenação. Porque Jesus foi crucificado para que você não fique se crucificando, se condenando, se flagelando, se auto-sabotando. Sai da condenação, enterra o coitadinho de mim, lança fora a culpa, a rejeição, o medo de rejeição, porque você foi perdoado, você foi justificado pelo Senhor, e está tudo pago, conforme a palavra diz. Amém, querido? Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Quando eu pago uma conta, né, eu tenho uma pastinha lá que, né, contas a pagar e conta paga. Não vou procurar as contas que já está paga, né, nas contas a pagar, filho. Mas tem crente que não aprende esse princípio.
Está tudo pago, mas ele acha que ele está devendo. Sabe por que acha que está devendo? Porque não decide resolver os seus problemas interiores. Não deixa o poder de Deus entrar para destruir definitivamente. Não é uma conta meio paga. Não existe conta meio paga. Eu acho que meio que paguei essa conta. Não existe isso. Você pagou meia conta da sua luz? Não. Ou pagou ou não pagou. Deus te perdoou ou não perdoou? Sim ou não, gente? Deus pagou ou não pagou? Deus pagou a conta do seu pecado? Ele diz que a conta da sua dívida, e agora ele diz, eu nunca mais me lembrarei das suas maldades, porque estão pagas. Amém, querido? Está pago. Então, você precisa confiar no poder de Deus. Irmão, porque o poder de Deus é que muda a sua história. Você pode até dizer para as pessoas, olha, vivi na escravidão durante muito tempo, mas teve um dia que eu deixei de ser meio crente. Decidi então experimentar um poder que muda. Irmão, porque tem muita gente que está na igreja, mas que não deixa o poder agir aqui dentro. Mudar a sua história, remover o seu passado, cuidar das suas rejeições. Eu fui rejeitado. Quando eu era criança, né, eu fui abusado. Eu tive isso, eu tive aquilo. Irmão, pergunta para você, pagou ou não pagou? Porque se pagou, e você tomou posse para você pela fé, então, irmão, isso não pode fazer parte mais da sua vida. Somente para testemunhar para as pessoas que estão sofrendo. Somente para falar para aqueles que estão em crises, que não entenderam que isto é uma oportunidade que você pegou. E que você transformou essa desgraça, né? Você, pela obra da cruz, a desgraça, a derrota, a frustração, a rejeição, tudo isso é transformado pelo um poder capaz de mudar a sua história, o seu destino. Quem está comigo aqui? Amém? Fale comigo assim, a presença de Deus, nos dá vitória, em meio às dificuldades. Essa é a segunda coisa que eu quero colocar, porque, né, o dunamis de Deus, né, não é só para você falar em línguas, irmão. Quanta gente que exerce um dom espiritual, mas não sabe lutar, não sabe enfrentar os problemas. Quando nós estamos falando de dunamis, nós estamos falando da capacidade de você sim falar em línguas, você ser um vaso nas mãos de Deus, mas o dunamis é um tesouro colocado num vaso de barro. Quer dizer, numa pessoa que é falha, numa pessoa que tem dificuldades, uma pessoa que vive problemas. É por isso que a ilustração está dizendo, a referência bíblica que eu li como base nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. Um vaso de barro representa que nós somos frágeis, nós temos fragilidades, nós enfrentamos problemas, nós temos dificuldades. Agora, amados, eu creio que não existe uma pessoa, né, Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos, ele fala isso, tá? Ele diz assim numa das suas frases, né, da sua biografia, não houve uma pessoa em nossa história que tenha levado uma vida de facilidades, uma vida sem problemas, cujo nome valesse a pena ser lembrado. Porque os nomes lembrados são daqueles que enfrentaram dificuldades e deram a volta por cima. Alô, você está aqui? Então, eu creio que todos nós já sabemos, né? Qual que é o lugar onde não existe problemas, né? Eu acho que hoje você não quer ir para lá. Eu também não, né? Então, como nos posicionar? Pastor, eu estou enfrentando dificuldades.
O que nós iremos profetizar? Como vamos viver? Eu quero dar uma referência para você em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Uma pequena história rápida que eu vou parafrasear para você do Velho Testamento. De um homem de Deus chamado Samuel. Isso vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades com a visão da fé. Porque nós precisamos aprender a focar, não os nossos olhos, mas a nossa mente. Nós já ensinamos aqui uma vez que você não enxerga com os olhos. Tá? E não sou eu que diz, é a medicina que diz. Você enxerga porque você tem um nervo óptico que leva, né, impulso para o teu cérebro, e a sua mente enxerga. Então, quando eu falo de você focar sua mente, é você colocar os seus pensamentos naquilo que Deus diz a seu respeito, não do que as pessoas dizem. Que tal essa para você? Como você foca as coisas? O profeta Samuel, um homem de Deus, teve um exemplo aqui, que serve de ajuda para nós. Lá no verso 7, do capítulo 16, olha só o que aconteceu. Né? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa história aqui, muito conhecida, mas talvez alguns não tenham ciência dela, quero relembrar você. Samuel estava na casa de Jessé. Deus falou: vai na casa dele, porque eu vou levantar um novo rei para Israel. Eu vou ungir um novo rei. Então Samuel entra na casa e começa então, né, fala o propósito para Jessé, e Jessé então chama todos os filhos que ele tem. 7 filhos. E aí quando entra um deles, que é o maior, o mais bonito, o mais formoso, né, o cara bombadão, tá, que era Eliabe, quando ele entrou, olha só o que esse verso, o verso 6, coloca o verso anterior para mim, né? Olha lá, olha o que diz o verso 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, o que ele pensou? Com certeza o quê? É este que o Senhor quer ungir. Irmão, quantas vezes você põe o zoião num negócio e fala: é isso que eu quero? É este, é esta, é aquela, é aquilo. E aí, muitas vezes a gente não para ouvir, para entender se de fato Deus escolheu aquilo ou não. Quantas vezes, né, nós entramos de gaiato no navio, né? Em outras palavras, entramos pelo cano, né? E Jessé mandou aqui, né? Vamos lá, vamos ver o verso 12 e 13. Por favor, coloque para mim, né? Quando Samuel levantou, pegou o chifre, né? O chifre, na verdade, era um cone, né, cheio de azeite, né, com chifre de carneiro, que ele ia derramar para ungir Eliabe. Deus falou: senta. Não é esse não. Né? E aí no verso 12, verso 13, está aí. Jessé então mandou chamá-lo. Chamar quem? Quem ele não considerava nem como filho, ou não tinha estima, e não tinha nem perspectiva, e nem visão para Davi. Para sequer apresentar Davi para Samuel, para ter um candidato. E aí depois que passaram todos os filhos, Samuel perguntou: Jessé, mas não tem mais filho? Acabaram os seus filhos? Ele falou: tem Davi. Ele não colocou o menino na lista. Sabe como é que é? E aí no verso 12,
Jessé mandou chamá-lo, né? E ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, o que ele disse? É este. Algumas lições, né? Geralmente aquilo que você pensa não é. Quem você acha que é, não é. Quem você pensa que vai, não vai. Veja só, irmãos, por quê? Levante-se e unja-o. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor, que Espírito é esse? A dinamite, né? O dunamis, que nós estamos falando hoje, se apoderou de Davi. E Samuel então voltou para Ramá. Vamos tirar algumas lições. Eu creio que tem pessoas que têm problemas de visão, irmãos. E nós já fizemos uma mensagem aqui sobre o poder da visão. Muitas vezes nós só enxergamos do ponto de vista natural. A gente só enxerga as coisas que a gente quer. E quando você enxerga só as coisas que você quer, você está usando a sua visão incrédula, natural. O que é a visão incrédula? É aquela que não é provida de fé. Né? E qual que é a visão da fé? A visão da fé é aquela que pergunta para Deus, é este ou não? É ela ou não? Eu posso fazer isso ou não? Eu devo comprar isso ou não? Eu devo ir fazer isso ou não? Eu devo entrar naquele lugar ou não? Muitas dessas pessoas que não se importam com a visão da fé, irmão, acabam só olhando os problemas, as dificuldades. Muitas delas vivem focadas só no problema e nos seus pecados. Para onde ela vai? Ela vai vendo o problema. Ou às vezes, irmão, porque né, é crente, mas falta a visão da fé, né, é a pessoa que sempre cai no mesmo erro. Ela sempre confessa os mesmos pecados, sabe por quê? Porque a visão dela não é a visão da fé. Ela quer continuar com aquela visão, porque ela sabe que se ela pedir para Deus, se ela perguntar para Deus, o que Deus vai falar para ela, ela já sabe, então ela não pergunta. E ela faz o que quer. Alô? Estão comigo? Está fazendo sentido para você? Hã? Olha só, gente, né? Uma pessoa focada nos problemas não pode crer, não pode agradar a Deus. Irmão, e nós não podemos fazer isso, porque isso vai trazer ansiedade, e a ansiedade vai criar úlcera, diabetes, crise de pânico, infarte. Por quê? Está focado nos problemas, está focado só no natural, né? Quando eu estou falando nisso, não estou falando de pecado, mas estou dizendo de coisas que você leva a vida no natural e não considera o poder de Deus para te livrar daquela situação, ou para você ser liberto das crises, dos problemas. Eu quero desafiar você aqui, você tem a visão da fé, e ver como Deus vê, a forma que Deus nos enxerga, irmão, né, vai muito além dos nossos sentidos. E por que eu digo isso? Por causa dessa alusão aqui. O próprio Deus diz, olha, Samuel, presta atenção, eu vejo de forma diferente. Os homens veem o que está por fora, mas eu vejo o coração. Ok? Então, Deus sempre nos vê de forma diferente. Qual que é a forma que Deus te vê, irmão? Ele te vê de forma amorosa, de forma bondosa. Ele te vê, né? Deixa eu tentar ajudar você aqui. Quem aqui já foi numa consulta de oftalmologista? Levanta a mãozinha assim, né? Tá? Não vou perguntar o teu grau, tá? Tá bom? Isso fica com você, beleza? Tá? Quem já sentou naquela cadeirinha, né? O oftalmo colocou um negócio grandão assim, né? E na frente dos seus olhos. Quem já colocou aquele aparelho assim na frente? Tá? O que aquele rapaz vai fazendo? Ele vai mudando o quê? Ele vai trocando o quê? As lentes, né? E de repente o cegão fala, achei. Está tudo escuro, de repente,
Porque vai mudando o referencial. Então, irmão, se você já colocou isso, né, tá? E você encontrou aquele ângulo, você falou não, e ele pergunta, fica melhor assim ou fica melhor assim? Né? Aí um fica mais ou menos, outro fica, mas você, não. Aí chega a hora que o cara coloca uma que você fala, essa. Não é isso? Tá? Quer dizer isso? Significa que você colocou um foco. Muitas pessoas têm visão, mas não têm foco. Muitas pessoas estão na igreja, mas não enxergam. Porque não tem foco. E quando nós trabalhamos esse princípio, eu entendo que uma das coisas que o poder de Deus quer fazer hoje na minha e na tua vida, Ele quer fazer uma correção na sua visão. O Dunamis faz isso, irmãos. Você começar a enxergar de fato as coisas como são, ou colocar foco naquilo que é verdadeiro. Porque quando você está olhando e você não tem foco, irmão, a água pode ir para cima, pode ir para baixo, as pessoas podem dizer para você algo, aquilo não entra no teu coração. Sabe por quê? Porque você não tem foco, você não enxerga. Às vezes Deus está falando muitas coisas para você. Deus tem grandes planos para a tua vida, mas pela falta do dunamis, pela falta do foco, você não consegue dizer, é isso. E se posicionar naquilo que Deus tem para você. Então eu creio que hoje Deus quer fazer uma correção na nossa visão. Quem pode dizer amém por isso? Ele quer fazer, como é que Ele faz isso? Ele quer que você coloque o foco correto a respeito da sua vida. Então a primeira coisa que eu e você temos que enxergar é de fato quem nós somos. Mas não enxergar você sobre a sua ótica. Você está cansado de você, irmão. Você olha no espelho todo dia. Sim ou não? Estou falando aqui de você se enxergar como Deus te vê. Você quer ver como Deus te vê? Você quer deixar Ele, ou concordar que Ele vê você por dentro, mas... Porque às vezes as pessoas, né? As pessoas correm para o oftalmologista quando estão cegas, né? Mas do ponto de vista espiritual, Deus quer colocar um óculos e fazer uma cirurgia laser de correção, e os caras não querem, tudo de graça. Prefere se ver coitadinho, ao invés de se enxergar como escolhido de Deus. Quer continuar se vendo como pecador, se Deus está dizendo que você é amado e perdoado. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Mudança de visão, você precisa enxergar você do ponto de vista de Deus. A sua vida, o seu propósito, o seu destino, a sua família, os seus filhos, o seu ministério, a sua célula. Irmão, você precisa focar, né, no que Deus vê e o que Ele diz a seu respeito. Amém, irmão? Porque Deus só não te vê diferente, Ele diz algo a teu respeito. Por exemplo, se você está perdido, Deus vê que você está perdido, mas Ele diz assim, eu vou te achar. Eu te acharei. Se você está desanimado, Ele está dizendo, eu vou te dar coragem, eu vou te dar forças. Ele está vendo que você está aí, né? Desanimado, amargurado, depressivo, triste. Então, como é que você se enxerga do ponto de vista de Deus? Vai para a palavra e vê o que Deus vê e o que Ele fala a teu respeito. Ele diz assim, eu te amarei e enxugarei todas as suas lágrimas. Em outras palavras, vou arrancar depressão de dentro de você, amargura dentro de você, porque a minha dinamite não consegue conviver com um amargurado. Alô? Como é que você... Acho que é uma decisão importante para nós, né? Se você está se sentindo como a pior das pessoas, vive debaixo de culpa, de fardo de condenação, Deus diz, eu vou perdoar os seus pecados.
Então, isso que eu estou falando, querido, cada frase dessa é como se ele colocasse na sua frente um equipamento daquele e colocasse uma lente dizendo, olha aqui, ó, você está enxergando que você é um coitadinho? Deixa eu mudar o teu foco. Você não é um coitadinho. Você é amado do Senhor. Você é perdoado. Você é mais que vencedor. Irmão, é isso que eu estou falando, né? É você entender aquilo que Romanos 8, 31 a 35 diz. Eu quero que vai para a palavra comigo, né? Porque Romanos 8 fala da vida do Espírito. E quando você entra na vida espiritual, você tem que entender aquilo que Deus diz a teu respeito, né? Tudo bem, você pode orar em língua, dar piruleta, girar, né? Tá? Fazer um monte de coisa, tá? Mas eu quero saber que a vida pelo Espírito, conforme a palavra, ela é uma declaração da visão de fé, da visão de Deus a nosso respeito. Vamos ver o verso 31. Eu quero que você olhe, que você se enxergue aqui. Olha só o que a pergunta. Verso 31 de Romanos 8. Tá? Que diremos, pois? É um questionamento. Diante de quê? Diante dessas coisas. E aí ele coloca as condicionais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por você, cara, quem vai fazer você ser um coitado? Se Deus é por você, que pessoa que vai roubar o seu destino? Se Deus é por você, quem vai mudar o teu futuro, irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E veja o que ele fala, próximo verso. Aquele que não poupou quem? Seu próprio, mas o entregou por todos, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ele já fez tudo, meu irmão. E aí ele entra fazendo uma pergunta a respeito de visão. Preste atenção nesse negócio. Olha só, a pergunta é quem? Quem fará alguma o quê? Alguma o quê? Acusação. Contra quem? Os escolhidos de Deus. E olha agora a visão de Deus. É Deus quem os? Próximo verso, põe para mim. O que diz? É Deus quem justifica, então, quem os condenará? A pergunta, irmã, é assim, eu tenho que colocar na primeira pessoa. Se é Deus que me justifica, então, quem vai me condenar? Não é você, não é teu vizinho, não é ninguém que convive com você. E não é o diabo. Outra pergunta. Quem fará, né? Vamos lá? Foi Cristo quem morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Veja, essas perguntas são importantes. Porque a maioria das pessoas que estão na igreja, que sofrem problemas, 99% dos problemas que você e eu enfrentamos na nossa vida tem a ver com quem? Não com o quê? É gente que te rouba, é gente que te trai, é gente que te passa a perna, é gente que fala mal de você, é gente que não te cumprimenta, é gente que não te respeita, é gente que não te honra, é gente que não entende aquilo que você está falando, te julga mal. Alô, irmão? É ou não é? Então, qual que é a pergunta aqui? Quem nos separará do quê? Do amor de Cristo. Então ele coloca, será a tribulação? Será o que mais? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Quais dessas coisas, irmão?
Verso 36. Pode pôr para mim. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Verso 37. Verso 37 está a resposta. Veja lá. Mas, vírgula. O que está escrito ali? Em algumas coisas. Somente na hora do culto. Somente quando eu estou bem com Deus. Somente quando eu tenho dinheiro no banco. Somente quando eu estou empregado. Somente quando ninguém fala mal de mim. Não. O que está escrito aí? Em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. O que a Bíblia diz aqui, irmão? A Bíblia diz que com Deus você se torna um vencedor, um super vencedor. Onde você consegue uma vitória esmagadora sobre qualquer luta que você enfrente. Irmão, você precisa de foco para entender isso. Você tem que focar a sua vida em Deus. Naquilo que Deus diz a teu respeito. Para de ouvir fofoca, para de ouvir besteira, para de ouvir noticiário que só fala tragédia e desgraça e você aceita aquilo como seu destino. Irmão, porque não importa a situação, a verdade está aqui, ele não muda. Enquanto você olha a crise pela ótica da tragédia, pela ótica da incredulidade, irmão, você não enxerga a oportunidade de crescer. Você não enxerga a oportunidade de ser transformado. O poder de Deus não tem espaço, porque a presença de Deus não se manifesta. Mas eu quero dizer, irmão, que este verso está dizendo, quem vai te separar disso? É a crise? É o problema? É o país? É a corrupção? São os que roubam? São aqueles que fazem isso, que fazem aquilo? É isso! Porque muita gente está justificando a sua vida cheia de problemas nas coisas. E não na fé. Eu quero desafiar você nessa noite, irmão. O poder de Deus que transforma situações. Porque a presença de Deus, ela tem que promover dentro de nós, dentro de você, uma mudança interna radical. Quem pode dizer amém por isso aqui? Amém. Fale comigo assim, a presença de Deus, traz mudanças eternas. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está unido a Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Né? Então, o que eu quero dizer aqui para você nessa noite? Né? Que quando a gente entende que é Jesus que pagou o preço por nós, que Jesus deu a sua vida por nós, irmãos. Né? Quando você entrega a sua vida a Jesus para Ele dirigir, te abençoar, esse é o ponto de partida, é o ponto da mudança. Porque nascer de novo é diferente de aceitar Jesus. Muitos fazem uma oração e dizem que fazem parte da igreja. Mas nascer de novo é algo radical que acontece aqui dentro. Nascer de novo significa começar de novo. Não é fazer uma tentativa, não é colocar um band-aid. É receber uma nova vida e você receber o poder de Deus para viver dentro dessa realidade. Você já nasceu de novo, irmão? Você tem essa convicção? Você já se entregou completamente? Entregou a sua vida para Jesus abençoar e dirigir? Se você fez isso, isso é apenas o começo, o ponto de partida. Porque se você quer de fato que a sua vida seja mudada de forma permanente, de modo permanente, você vai obedecer o Espírito Santo e o poder do Espírito vai te ajudar. Paulo diz assim, tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, que Paulo diz assim,
conhecer a Cristo e sentir, experimentar o poder do Espírito Santo. Sabe, a sua parte é você conhecer a Cristo, é você abrir o seu coração, né? Mas é muito importante você entender que o que gera mudança na minha e na sua vida, de forma permanente, né, é a obra que o Espírito Santo faz. É aquilo que a presença faz. Por isso que eu nominei essa mensagem, né? A presença de Deus, o nosso maior tesouro. E eu creio que não existe maior tesouro, irmãos, né, que você possa receber. Não existe algo nada melhor, né? Nós cantamos aqui, né, do que o teu perfume, do teu amor. Mas essas coisas, o que é um bom perfume, né? É você ver que há algo na sua vida que antes te causava tanto dano, agora Deus mudou. Já não faz parte de você. Você já não usa a sua boca para agredir, você não usa a sua língua para falar mal dos outros, né? Hoje a sua boca sai palavras de bênção. É aquilo que Efésios diz, da sua boca não sai nenhuma palavra torpe, mas só uma palavra que é boa para edificação, que transmite graça para quem está perto de você. Você é uma pessoa que começa a enfrentar, né, dificuldades, né, na vida, mas entende, né, o poder de Deus, a vontade de Deus, e aquelas coisas vão mudando. Eu quero convidar você nessa noite, né, a começar um processo, né, envolve essas três coisas. Do que eu falei? Qual que foi a primeira coisa? Quem lembra? A presença de Deus muda a minha história. O que mais o poder de Deus faz? O que mais? Não ouvi, irmãos. Da vitória em meio a dificuldades. Ninguém está passando dificuldade aqui, porque ninguém está lembrando disso, né? Ou não? Será que eu estou enganado? Né? E o que mais? Vai te dar uma mudança permanente, irmão. Que é coisa melhor do que isso, você ser liberto de um vício que nunca mais vai te atormentar. Ser liberto de um mau hábito que nunca mais vai se manifestar na sua vida. Ser liberto de uma coisa ruim que está dentro de você que nunca mais vai ter direito de entrar. São mudanças permanentes. Isso é um presente. Eu quero convidar você agora a fazer uma oração. Feche os teus olhos.